complexidade ciclomática. É um conceito muito importante, presente dentro da área, né, de teste de software, que a gente consegue entender qual a quantidade de caminhos, né, a quantidade de testes que você tem que desenvolver, de tal forma que você consiga percorrer todos os possíveis caminhos de um programa, ok? Então, falando aqui sobre o nosso sumário, né, a complexidade ciclomática é o nosso foco hoje, ok? Bom, então vamos lá. Definição. Métrica de software que proporciona uma medida quantitativa da complexidade lógica de um programa. No contexto do método de teste de caminho básico, o valor computado da complexidade ciclomática define o número de caminhos independentes do conjunto básico de um programa e oferece-nos um limite máximo para o número de testes que devem ser realizados para garantir que todas as instruções sejam executadas pelo menos uma vez. Ok? Então ele vai definir para a gente o número de caminhos independentes do conjunto básico de um programa, ou seja, a quantidade de caminhos, né, independentes, de tal forma que você consiga, com esses caminhos que são independentes, você passar por todas as possíveis instruções de um software. Ou seja, você vai caminhar por todas as instruções pelo menos uma vez. A tua massa de dados vai passar pelo menos uma vez por todas essas instruções. Tá? E qual é a definição de caminho independente? Qualquer caminho através do programa que introduza pelo menos um novo conjunto de instruções de processamento ou uma nova condição. Ok? Então, caminho independente é aquele caminho onde você deve ter pelo menos um novo conjunto de novas instruções, tá, ok? De nova passagem, né, por essas instruções, tá? Bom, então, em termos de gráfico de fluxo, o caminho independente deve incluir pelo menos um ramo que não tenha sido atravessado. Então, isso aqui é uma definição importante, tá? De tal forma que a gente possa entender essa condição de um ramo que não tenha sido atravessado. Então, aqui nós temos alguns caminhos, né, alguns exemplos de caminho, por exemplo, caminho 1 ao 11, né, esse caminho aqui, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e ele retorna para o 1. Depois ele prossegue novamente, tá ok? Um outro caminho, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. E depois ele retorna para o 1. Ou então, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, depois retorna para o 1. Tá? Então, isso aqui são alguns exemplos, né, de caminhos, tá ok? Bom, então, uma coisa importante, né, que um novo caminho introduz um novo ramo, conforme nós já comentamos aqui, tá? Então, vejam esse caminho aqui, esse exemplo. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 10, aí ele volta, retorna 1, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, retorna 1 e 11. Veja que esse caminho aqui, ele não é independente, tá? Pois é a combinação de caminhos já definidos e não atravessa nenhum novo ramo. Então veja que esse caminho aqui é um caminho que já foi percorrido por esses outros caminhos aqui. Então por isso a gente diz que esse caminho aqui não é independente, ok? Bom, o caminho básico. Então nós temos exemplo dos caminhos 1, 2, 3 e 4, tá? Que é um conjunto básico para o respectivo gráfico de fluxo, ok? Então aqui nós podemos ter um conjunto básico, 1, 2, 3, 4. É um conjunto básico, tá? Para esse gráfico de fluxo. Se testes puderem ser projetados para forçar a execução desses caminhos, cada instrução do programa terá garantia de ser executada pelo menos uma vez, ok? Deve-se notar que o conjunto básico não é único, ok? Então podemos ter mais de um conjunto básico. E aí a questão é, como saber quantos caminhos devemos procurar, tá? E aí exatamente entra a complexidade ciclomática, que vai nos definir a quantidade de caminhos, né, que devem ser percorridos num programa, tá? Então a complexidade ciclomática, né, ela é representada, tá, ok, pelo VG, tá? Pode ser computada através de uma das três seguintes formas. Ou você encontra a complexidade ciclomática através do número de regiões do gráfico de fluxo, que nós já vimos aqui na aula passada, ou você encontra através dessa pequena fórmula aqui, E menos N mais 2, onde E é a quantidade de ramos do gráfico de fluxo, N é a quantidade de nós do gráfico do fluxo, ou também a complexidade pode ser dada por P mais 1, onde P é a quantidade de nós predicativos, que são aqueles nós que têm condição, aqueles nós que têm condicionais, tá? Então, a complexidade ciclomática ela oferece um limite máximo para o número de caminhos independentes que constitui o conjunto básico,
e, portanto, um limite máximo de número de testes que deve ser projetado e executado. Então, através da complexidade básica, a complexidade ciclomática, nós conseguimos determinar o conjunto, né, básico que a gente tem do número de testes que nós precisamos executar numa determinada instrução. Então, por isso que a complexidade ciclomática é importante, para nos oferecer essa quantidade de número de testes que devem ser projetados e executados, ok? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, eu posso, primeiro, entender a complexidade ciclomática pela quantidade de regiões. Então, poderia ter que aqui eu tenho 4 regiões, região 1, região 2, 3 e regiões 4, ok? Então, nós temos 4 regiões. Ou ela pode ser dada pela quantidade de ramos. Então, aqui nós temos 11 ramos. Então, contando aqui, cada um é um ramo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, nós temos 11 ramos, 9 nós, tá ok? Então, posso ter um conjunto aqui numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nós mais 2. Que isso aqui vai me dar 4, tá ok? Que é a complexidade ciclomática. Ou ainda 3 nós predicativos, que são aqueles nós que você tem uma estrutura de seleção. Aqui ainda tem um nó predicativo que eu tenho uma estrutura de seleção, tá? Mais um, que me dá 4 também. Então, a complexidade desse grafo de fluxo, né, é uma complexidade 4, onde nós temos aqui essas representações das 4 regiões. Tá ok? São as 3 formas que nós podemos determinar a complexidade ciclomática, tá? Então, derivando aqui caso de testes, né, eu posso ter, né, essa instrução aqui, tá ok? E onde esse procedimento calcula a média dos 100 números ou menos que se situem entre valores de limite. Ele também calcula a soma e total de números válidos, ok? Então, vejo que aqui nós temos uma definição, né, das variáveis, tipo, tá? Aqui a inicialização da variável total entradas, total válidas, variável soma. Aqui eu tenho uma estrutura, um do, ok? Uma estrutura de repetição, tá? Com uma condição aqui, ok? Uma outra instrução de incremento, uma estrutura de seleção C, valor mínimo e valor máximo. E aqui eu tenho um then, tenho um else, termina o endif e finaliza. Esse end-do finaliza o do aqui. E aqui nós temos uma outra estrutura de seleção, só tal válido maior que 0, then, né, ele faz um cálculo da média, senão a média recebe menos 999, ok? Bom, derivando, né, para a gente poder determinar o gráfico de fluxo correspondente, tá, ok? Então veja que eu tenho uma aqui, a primeira instrução, tá? 2, aí eu tenho uma condicional aqui, 2, dentro do while, 2 e 3 são duas condicionais, tá ok? Que vão entrar aqui em 4 e 5. Vão entrar aqui 4 e 5, tá ok? Bom, e aí eu tenho uma condição, 4 e 5, e aí eu tenho um dem, que é o 6, correto? 4 e 5 me dá um 6, ou senão ele me dá um 7, que é aqui, tá legal? Então 4 e 5 vai me dar um 6, vai me dar um 7. Se você entrar em 6 aqui, você vai executar, tá ok? Você vai finalizar essa instrução, executa aqui, tá? O 6 que está aqui, e depois executa o 9, que é o incremento, tá ok? Se você entrar no 7 aqui, você também, de qualquer forma, você vai finalizar a instrução e depois executar o 9. Então, ele vem em 5, ele executa o 6, ou ele executa o 7, depois executa o 8, que finaliza com o endif, e depois executa o incremento, tá? E, independente desse caminho, aqui eu tenho outro caminho, que é esse caminho aqui, que ele verifica se o total válido é maior que 0. Tá ok? Se for verdade aqui, ele vem aqui then, que é o 11, else, se for falso, ele vem e executa o 12, e finaliza o endif no 13. Tá ok? Então, isso aqui é a representação do gráfico de fluxo. Tá? Bom, determinar aqui, exemplo, né? Determinar a complexidade ciclomática, tá? Então, novamente, pela quantidade de regiões, podemos determinar que nós temos aqui 6 regiões, tá ok? Ramos, né? Podemos ter aqui 17 ramos, então contando cada um desses ramos aqui, então no final eu chego a um valor de 17 ramos, menos os 3 de nós, que eu tenho aqui a quantidade de nós, me dá 6 regiões. Ou então os nós predicativos são aqueles nós onde você tem uma estrutura de seleção. Então verificando aqui, olha, eu tenho 2, 3, 4, 5, tá? E tenho 10. Então eu tenho um total de 5 nós predicativos, mais um que também me dá um total de 6 regiões. Perfeito? Tá? Então aqui nós temos, né, os caminhos, os possíveis caminhos, tá ok? 1, 2, 3, 1, 2, né? 10. Aí você vai entrar 11 ou 12 no 10. 1, 2, 3, tá ok?
Se ele chegar no 3 aqui verdadeiro, né, ele entra aqui novamente 10, 11, 13, 1, 2, 3, 4, e aqui você pode ter 4, 7, 4, 5, 4, 5, 6, tá ok? 4, 7 aqui, 4, 5, 4, 5, 6, ok? E os nós predicativos que nós comentamos são esses aqui, 2, 3, 4, 5 e 10. Perfeito? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado aí e até a próxima.